Daniel vivia em um tempo em que ser fiel a Deus não era apenas uma escolha espiritual, era um risco real. Ele havia sido levado para uma terra estrangeira, longe de sua casa, de sua cultura e de tudo o que conhecia, mas nunca permitiu que a distância mudasse sua fé. Com o passar dos anos, Daniel conquistou respeito, autoridade e confiança, não por manipulação ou força, mas por integridade. E foi exatamente isso que despertou inveja. Quando pessoas não conseguem atacar o caráter de alguém, elas tentam atacar sua fé. Os líderes daquele reino procuraram falhas em Daniel, mas não encontraram nada. Ele era fiel, justo e constante. Então decidiram criar uma armadilha. Uma lei que parecia honrar o rei, mas que na verdade tinha um único objetivo: silenciar a oração de Daniel. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a outro Deus ou homem além do rei. A intenção era simples: colocar Daniel diante de uma escolha impossível: obedecer a Deus ou preservar a própria vida. O que eles não entenderam é que Daniel já tinha feito sua escolha muito antes daquela lei existir. Quando Daniel soube do decreto, ele não protestou, não organizou resistência, não tentou se esconder. Ele fez exatamente o que sempre fez. Subiu ao seu quarto, abriu as janelas e orou. Não em desafio, mas em fidelidade. Às vezes, a maior prova de fé não está em fazer algo extraordinário, mas em continuar fazendo o que sempre foi certo, mesmo quando tudo se volta contra você. Daniel não orou para ser visto, mas também não se escondeu por medo. Ele entendeu que a fé que depende de circunstâncias favoráveis não é fé, é conveniência. A denúncia veio rapidamente. O rei ficou angustiado, porque sabia que Daniel era inocente. Mas a lei não podia ser revogada. E assim Daniel foi lançado na cova dos leões. Um lugar de morte, de medo, de silêncio absoluto. Aos olhos humanos, aquele era o fim. Não havia saída, não havia negociação, não havia esperança visível. Mas o que parecia o fim era apenas mais um cenário onde Deus seria glorificado. A cova dos leões não representava apenas animais ferozes. Representava tudo aquilo que tenta nos intimidar quando escolhemos permanecer fiéis. Representava a injustiça, a solidão, o abandono e a sensação de que fazer o certo não valeu a pena. O rei passou a noite em angústia, sem dormir, esperando o pior. Daniel passou a noite protegido. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não livrou Daniel da cova, mas o livrou dentro dela. Às vezes, Deus não nos poupa do problema, mas nos guarda no meio dele. Pela manhã, o rei correu até a cova e chamou por Daniel com voz aflita. E ouviu uma resposta que mudou tudo. Daniel estava vivo, nenhum ferimento, nenhuma marca, nenhum sinal de derrota. Porque quando Deus está presente, até o lugar da morte se torna lugar de testemunho. Daniel saiu da cova do mesmo jeito que entrou, íntegro, fiel, confiante. Aqueles que haviam conspirado contra ele foram lançados na mesma cova e não tiveram o mesmo fim. Não porque Daniel buscou vingança, mas porque Deus é justo. A fidelidade de Daniel não apenas salvou sua vida, mas revelou ao reino inteiro quem é o verdadeiro Deus. O rei declarou que o Deus de Daniel é vivo, poderoso e eterno. A história termina, mas a mensagem permanece. Permanecer fiel nem sempre é confortável. Às vezes é solitário, às vezes é perigoso, às vezes parece injusto, mas a fidelidade nunca passa despercebida por Deus. Talvez hoje você esteja vivendo sua própria cova, um ambiente hostil, uma pressão constante, um medo silencioso de perder algo por fazer o que é certo. Essa história nos lembra que Deus não abandona quem escolhe obedecer. Ele vê, Ele guarda.
Ele honra. A cova não é o fim. É apenas o lugar onde Deus mostra que ainda está no controle. E quando você decide permanecer fiel, mesmo quando isso custa caro, sua vida se torna uma prova viva de que Deus ainda fecha a boca dos leões.